Olá a todos e todas, meu nome é Bianca Tavolari, eu sou professora de Direito do INSPER e pesquisadora do SEBRAP. O coletivo Aluguel em Crise me convidou para gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho mais sobre a alta nos preços do aluguel. Então eu imagino que muitos e muitas de vocês devem ter ficado assustados com o reajuste dos valores dos aluguéis, dos contratos de vocês no início desse ano, possivelmente no final do ano passado. Por que esse aumento acontece? Então, a maioria dos contratos de aluguel, eu imagino que o de vocês também, eles são reajustados por um índice que se chama IGPM, que é comumente conhecido como a inflação do aluguel. O que esse índice mede? Esse índice, ele indica como que o valor do aluguel flutua ao longo do tempo. Então, num contrato residencial, geralmente de 30 meses, a cada ano você tem uma correção desse valor no tempo, E esse índice é o que a gente normalmente usa para reajustar valores de aluguel. Esse índice fechou em 2020 em 23,14%. Isso significa que o seu aluguel fica 23,14% mais caro, então é um reajuste bastante alto do aluguel. Ele não é só alto de maneira geral porque é um número alto, 23,14%, É o maior aumento desse índice nos últimos 18 anos. A última vez em que esse índice foi maior do que esse valor foi em 2002, quando ele acumulou uma alta de 25,31%. Além disso, tem um ponto muito importante para a gente entender, que é a escalada do IGPM, ou seja, esse aumento grande, não é só grande, mas é desproporcional com os outros índices de inflação. Então, a gente adota vários índices diferentes para medir a variação de preços na economia, desde a cesta de produtos e serviços que a gente consome no dia a dia, até quanto flutua, o quanto varia os nossos salários, como eles são reajustados ao longo do tempo. E se a gente for fazer uma comparação muito breve, o IGPM a 23,14 no final de 2020, ele contrasta radicalmente com o IPCA, que é o índice amplo ao consumidor, que ficou em 4,52%, ou seja, o tomate que a gente compra no supermercado está indicado nesse índice, é composto nesse índice, então o preço dos produtos e serviços que a gente compra estão indicados aqui, e também o INPC, que ficou em 5,20%, que é o índice de reajuste de boa parte dos salários. Então, o que eu estou querendo dizer aqui quando eu estou contrastando esses índices? O índice de reajuste de bens e serviços e o índice de reajuste de salários, eles estão desproporcionais em relação ao IGPM, que está em 23,14%. O que isso quer dizer? Que o seu poder de compra diminuiu, porque o seu salário não subiu tanto quanto o seu aluguel, e os bens e serviços também não subiram a mesma coisa que o aluguel. Então vejam que existe uma desproporção muito grande, é um aumento muito grande, maior, nos últimos 18 anos. Então por isso que imagino que muitos e muitas de vocês tenham se assustado com esse valor. Só para a gente também ter mais uma base de comparação, esse ano, 2020, foi um ano completamente atípico, a gente teve uma pandemia desde março, Então foram muitos meses de muita tragédia, Muitas pessoas perderam entes queridos, familiares, amigos, mas também perderam seus empregos, perderam seus rendimentos e não puderam arcar com os compromissos que estabeleceram antes da pandemia. Então, se a gente for comparar com os índices, com o IGPM dos outros anos, então, por exemplo, em 2019 teve alta do IGPM, mas foi muito menor, foi de 7,30%, contra 7,54% em 2018. Esse índice ainda era maior do que o IPCA e o INPC nos outros anos, ou seja, 2019 e 2018, mas não tinha uma desproporção tão grande como a gente está vendo agora em 2020. Então, vejam, tem aqui uma subida desproporcional, uma desproporção entre índices de inflação e uma diminuição do poder de compra no meio de uma pandemia em que a maioria das pessoas já perdeu boa parte dos seus rendimentos. Como que a gente contorna essa situação? Existem algumas maneiras. Então, a primeira delas são negociações entre
proprietários e inquilinos, né, eventualmente com a imobiliária, para que o índice de reajuste deixe de ser o IGPM. Então, tem vários proprietários e proprietárias, ou mesmo imobiliárias, sugerindo que esse índice não seja utilizado nos contratos agora e que, por exemplo, seja adotado o IPCA, que aí sim a gente teria algo mais próximo do que de fato foi a inflação de bens e serviços no ano passado, em 2020, né, e não uma coisa fora da realidade com um aumento de 23%, 24%, a depender de quando que o seu contrato vence. Então, uma primeira coisa é negociar o índice, né? Tentar fazer com que outro índice seja utilizado. Mas também é possível discutir a possibilidade, daí, talvez no judiciário, dependendo de como for a negociação, da possibilidade de rever esse contrato para diminuir o valor, a depender se você teve queda muito brusca nos seus rendimentos ou eventualmente perdeu o emprego, né? Então, a Defensoria Pública tem feito um trabalho muito importante com pessoas de baixa renda que estão sofrendo possíveis ações de despejo porque não têm conseguido pagar os seus aluguéis. Mas eu queria deixar um ponto muito claro aqui para todo mundo que está nessa situação específica. Como é um contrato, ou seja, né, a gente foi lá, entrou numa imobiliária, conversou com o proprietário, se comprometeu com uma determinada coisa, assinou em nosso próprio nome, a gente tende a ver essa situação como uma situação individual. Então, se eu não consigo pagar o aluguel, é um problema meu e do meu locador, né, de quem locou o apartamento para mim. Mas, na verdade, esse é um problema estrutural. A gente está vendo uma crise do aluguel, não só no Brasil, não só nas cidades brasileiras, mas também em várias cidades ao redor do mundo, que tem um problema de estrutura, ou seja, a gente tem aluguéis muito altos, né, por várias razões econômicas que fazem esses aluguéis subirem, mas a gente está vendo uma dificuldade muito grande das pessoas pagarem os seus aluguéis, justamente num momento de pandemia em que ter um lugar para morar é imprescindível para praticar as medidas de isolamento social. Então, eu queria dizer aqui que essa é uma questão coletiva, essa não é uma questão individual, simplesmente, ainda que as negociações por vezes aconteçam de maneira individual. E eu quero destacar a importância do coletivo Aluguel em Crise, que está trazendo uma discussão aqui para o Brasil, para as cidades brasileiras, especialmente para São Paulo, em que a alta dos aluguéis está bastante proeminente, bastante forte, dizendo, olha, esse não é um problema somente individual, esse é um problema de habitação, esse é um problema coletivo que deveria ser resolvido temporariamente, por exemplo, com o congelamento dos reajustes dos aluguéis, porque estamos numa situação de pandemia, ninguém pode perder a casa, e uma política habitacional consequente com o momento que a gente está vivendo teria que pensar nisso. Então eu convido a todos e todas para conhecerem o manifesto do coletivo Aluguel em Crise, que está online, vocês podem ver, falando sobre essas assimetrias, sobre essas desigualdades que a gente está vivendo. Eu espero que as negociações funcionem, que vocês não precisem ter que recorrer ao judiciário, e também que a gente consiga entender que existem alguns fatores estruturais que estão fazendo com que muita gente que antes conseguia honrar seus compromissos nos seus contratos de aluguel, agora não consiga e fique em uma situação de vulnerabilidade habitacional. Então, chamo mais uma vez para que vocês vejam o manifesto do coletivo Aluguel em Crise e agradeço mais uma vez pelo convite para falar aqui sobre aluguel e um tema de habitação que me é tão caro às minhas pesquisas e meus estudos. Muito obrigada.